Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick e hoje eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor com você que se encontra no livro do profeta Miqueias. E eu quero abordar com você sobre o seguinte tema: como viver em meio a uma sociedade corrompida. Eu acredito que não precisa ser um servo de Deus, um crente tão piedoso assim, tão observador, para perceber que nós estamos vivendo em uma sociedade amplamente corrompida quando comparamos aos princípios, aos valores contidos na palavra do Senhor. Porém, essa não é uma situação nova, embora eu acredito que hoje estejamos vivendo um momento que retrata de uma forma muito mais ampla o que o profeta Miqueias viveu nos seus dias, mas não é uma coisa nova. Vemos isso em Sodoma e Gomorra, em vários outros pontos, momentos históricos que estão registrados na palavra do Senhor. Então, a partir da palavra do Senhor, nós podemos aprender, nós podemos compreender, extraindo algumas lições sobre como nós podemos viver em meio a uma sociedade corrompida como a nossa. E para isso eu quero ler com você aqui no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, do 1 ao 7. Prometo ser breve, ou pelo menos eu prometo tentar ser o mais breve possível, sem, claro, ter prejuízos no sentido de não compreendermos corretamente a palavra do Senhor. O texto sagrado diz o seguinte, Miqueias capítulo 7, a partir do verso 1 até o 7, diz assim: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então, um cenário de escassez. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. Então veja a injustiça generalizada a um ponto tão alto, né, a um ápice, um ponto tão elevado, que não se considera nem mesmo o princípio da família, né, um irmão que arma ciladas contra o seu próprio irmão. As suas mãos, versículo 3 diz assim, fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Veja então, até mesmo nesse contexto aqui de Miqueias, até mesmo o sistema judiciário estava completamente corrompido, o sistema judiciário, andando, parece aí, de mãos dadas com o governo, demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa. Então, para você analisar, nós não podemos falar muitas coisas em nossos dias, porque dependendo do que nós falarmos, teremos sérios problemas, mas eu tenho certeza que você que tem a mente de Cristo, ou que está abrindo seu coração para que o Espírito Santo fale com você neste momento, vai compreender, vai conseguir estabelecer o paralelo perfeito com relação aos dias que nós estamos vivendo, inclusive no nosso país. Tá bom? Versículo de número 4. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos, ou seja, uma cerca viva, de uma planta espinhosa. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Então veja bem, então o contexto é extremamente ruim, pois o melhor deles é como um espinho, ou seja, o melhor deles ainda causa dor, causa sofrimento, causa sérios problemas. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, ou seja, tenha cuidado com o que você fala, até com as pessoas mais próximas, como por exemplo o amigo, um guia, aquele que pode ser aí, quem sabe, até mesmo seu líder, que te deu uma orientação,
talvez até mesmo seu líder espiritual, né? Uma situação tão complicada que Miqueias estava vivendo que até mesmo as lideranças espirituais estavam em algum nível corrompida. Ele fala também daquela que repousa no teu seio, ou seja, no teu peito, né? A ideia talvez aí da esposa, né? A companheira, a auxiliadora, em outras palavras, tenha cuidado com as pessoas mais íntimas, com as pessoas mais próximas, tenha cuidado com o que você diz, porque você poderá ser traído e sofrer sérios prejuízos. Verso 6: porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, né? Que cenário complicadíssimo, porque se nós não tivermos a possibilidade de termos essa tranquilidade dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, é extremamente perturbador, né? Mas aí, até aqui foi o Miqueias, ele teceu esse cenário histórico, ele mostrou essa condição que, se nós parássemos aqui, seria uma condição extremamente perturbadora para os leitores da palavra do Senhor, hoje também. Mas, quando ele diz aqui no versículo 7, a sua conduta, como ele estava encarando essa sociedade corrompida, nós temos muita esperança e temos muita instrução, muita orientação de Deus para também vivermos em meio a essa sociedade corrompida que está presente diante de nós, que nós estamos vivendo nessa sociedade corrompida. E aqui é o versículo chave: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então eu quero falar rapidamente com você sobre como viver em meio a uma sociedade corrompida. Primeiramente, eu aprendo que nós precisamos viver em meio a essa sociedade corrompida assumindo uma postura autêntica, uma postura... o que é uma postura autêntica? É uma postura que não se deixa influenciar, não se deixa levar pela maioria. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não é uma realidade, isso não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus se encontra na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então perceba nesse texto que Miqueias ele assumiu uma postura autêntica, ou seja, mas a maioria das pessoas, se não todas, mas pelo menos a grande maioria das pessoas estão se enveredando para esse caminho de injustiça, esse caminho de distanciamento de Deus, da sua vontade, de traição, de mentira e de outras coisas terríveis, né, relacionadas ao declínio moral. Mas é interessante que Miqueias ele assumiu uma postura pessoal, uma postura autêntica, individual, ou seja, se os outros vão viver dessa forma, problema deles. Se eu puder alertar, ótimo, eu vou estar alertando, mas eu vou seguir um caminho diferente. Olha só, eu destaquei aqui, ele disse eu, ele disse olharei, ou seja, na primeira pessoa, se referindo a ele mesmo, esperarei minha salvação, ou seja, eu vou cuidar da minha salvação. Se eu puder alertar outras pessoas a serem salvas, a se distanciarem dessa conduta pecaminosa, dessa conduta que desagrada a Deus, eu vou fazer. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou cuidar da minha salvação. Ah, mas todo mundo está fazendo. Deixa todo mundo fazer. A salvação é individual. Meu Deus, e ele diz ainda, né, além de dizer meu Deus, ou seja, cuidar do seu relacionamento com Deus, ele diz me ouvirá. Ou seja, essas expressões estão relacionadas a uma atitude autêntica de Miqueias. Então Miqueias, ele não se deixou corromper. Ser autêntico é ser você mesmo, é seguir as suas convicções, é ser quem você é. E Miqueias, quem era Miqueias? Miqueias era um servo do Senhor. Miqueias era alguém que amava o Senhor. Miqueias era alguém que adorava o Senhor. Miqueias era alguém que seguia os princípios da palavra do Senhor. Então, ele não permitiu que as influências externas, ou seja, as pessoas à sua volta, talvez até mesmo pessoas da sua família, do seu convívio, influenciasse negativamente a sua vida, levando-o a
a praticar as mesmas coisas erradas, as mesmas coisas que desagradam a Deus e que a maioria das pessoas estavam fazendo. Então, como viver em meio a uma sociedade corrompida? Primeiramente, assumindo uma postura autêntica, como Miqueias assumiu. Segundo, tomando ao Senhor como nosso referencial. Ainda o versículo 7, na parte A, é interessante notar que Miqueias ele disse o seguinte: olharei para o Senhor. Interessante nós percebermos que provavelmente o Miqueias ele olhou para a sua direita, para a sua esquerda, para a sua frente, para as suas costas, e ele não conseguiu enxergar um referencial, não tinha ninguém a quem ele pudesse fixar os olhos, fitar os seus olhos e dizer: olha, aqui tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, alguém que está fazendo alguma coisa certa, né? Talvez estava fazendo alguma coisa mais ou menos certa, mas o Miqueias, profeta Miqueias, ele decidiu olhar para a fonte, porque às vezes tem algumas pessoas que até servem em alguma medida como algum referencial, talvez um referencial de submissão a Deus, talvez um referencial de esforço, talvez algumas características, alguns adjetivos, algumas qualidades, mas ninguém é perfeito como o Senhor. Portanto, em meio a uma sociedade corrompida, não há melhor referencial do que olharmos para o próprio Senhor. Devemos olhar para o Senhor. Ele diz: eu olharei para o Senhor. Aliás, olharei para o Senhor. Em outras palavras, eu não vou ficar olhando para quem está se desviando. Eu não vou olhar para quem está se corrompendo. Eu não vou ter os meus olhos para quem está vivendo mais ou menos segundo a vontade de Deus. Tem algumas características que glorificam a Deus, mas outras que já abriu mão, que não está se importando mais. Não, eu vou olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor é olhar para a sua palavra, que é a sua revelação infalível da sua vontade, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que é o melhor para as nossas vidas. Então, em meio a uma sociedade corrompida, nós precisamos olhar para o Senhor, tomar o Senhor como nosso referencial. O referencial do servo de Deus não deve ser um cantor, não deve ser um jogador de futebol, não deve ser... olha, para ser mais sincero aqui para você, ou para ser mais sincero não, para ser mais específico aqui, até mesmo o pastor, como eu disse, né, o pastor ele pode ter e deve ter, né, algumas características que devem sim inspirar muitas pessoas, mas ele é falível. Quantos pastores, quantos líderes que nós já vimos cair na caminhada? E aí nós vamos colocar os nossos olhos nos líderes, aí o líder cai, eu caio junto? Não. O autor da Epístola aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E Miqueias, muito antes do autor do escritor, né, da Epístola aos Hebreus dizer isso, muito antes, ele disse: olha, eu olharei para o Senhor. O Senhor nunca vai cair. O Senhor nunca vai fracassar. O Senhor nunca vai me decepcionar. Então não existe uma fonte mais segura, um modelo mais seguro, um referencial mais seguro do que o nosso Senhor. Então que o Senhor possa ser o nosso farol, a nossa bússola, o Senhor possa ser a nossa luz que ilumina cada dia o nosso caminho. E essa luz emana da sua palavra, né? Uma vez que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é o que disse o salmista no Salmo de número 119. Como viver em meio a uma sociedade corrompida? Primeiramente, assumindo uma postura autêntica. Em segundo lugar, tomando ao Senhor como nosso referencial. Terceiro lugar, depositando nossa esperança exclusivamente no Senhor. Depositando nossa esperança exclusivamente no Senhor. No versículo 7 ainda, se é que podemos dizer assim na parte B, o profeta Miqueias ele disse o quê? Esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Com isso, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu confio, eu deposito ou depositarei a minha confiança de forma exclusiva no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, eu não vou esperar
que um governante resolva o problema. É claro que a gente precisa, sim, participar dos processos eleitorais, seja na cidade, né, a nível municipal, estadual, federal. Devemos, sim, nos preocupar em conhecer quem são os candidatos, para não votarmos em pessoas que declaradamente estão mal, melhor dizendo, intencionadas. Como nós podemos saber? Se a pessoa faz parte de uma legenda que defende princípios anticristãos, princípios contrários à palavra de Deus, como por exemplo o aborto, como por exemplo a ideologia de gênero, enfim, várias questões que contrariam a nossa fé, né? Se defendem pautas contra a família, por exemplo, eu vou votar num indivíduo desse? Não, não posso votar como cristão, eu não posso votar como servo de Deus. Porém, eu não posso colocar a minha confiança em homens, colocar a minha confiança, porque agora se o fulano foi eleito, tudo vai mudar, nós vamos ver um paraíso aqui na Terra. É claro que não vamos. O paraíso, né, no sentido da perfeição, será estabelecido no governo messiânico de Jesus, no governo do Senhor Jesus, o único que será capaz de estabelecer, de instaurar a plena, a completa justiça e paz na face da terra. Então Miqueias tinha isso muito bem definido na sua mente, pelo que ele diz: esperarei no Deus da minha salvação. Eu sei que só poderei ser salvo de toda essa realidade ruim, de todo esse cenário deplorável, desse declínio moral, espiritual, dessa corrupção que está acontecendo nos meus dias. O profeta Miqueias, ele tinha consciência de que ele só poderia receber o livramento das mãos do Senhor, ser salvo pelas mãos do Senhor. Então ele depositava toda a sua esperança exclusivamente no Senhor. De igual modo, nós também, que vivemos em meio a uma sociedade corrompida, precisamos depositar toda a nossa esperança exclusivamente no Senhor. Do contrário, meu querido, nós vamos nos frustrar. Do contrário, meu amigo, nós vamos desanimar, nós vamos fracassar na caminhada, porque a Bíblia ensina que maldito é o homem que confia no homem. Então não deposite a sua confiança em políticos, por mais honestos que alguns possam parecer, por mais sinceros, e talvez até sejam, mas são seres falíveis. Às vezes nós, como seres humanos, nós erramos tentando acertar. Então, o único que nunca erra, o único que sempre acerta, o único que nunca vai nos decepcionar, o único que tem solução para todos os problemas é o Senhor nosso Deus. Tem muita gente bem intencionada, mas que não tem a capacidade necessária para solucionar todos os problemas, somente o Senhor. Então, em meio a uma sociedade corrompida, precisamos depositar toda a nossa esperança exclusivamente no Senhor. Em quarto lugar, aliás, recapitulando aqui como nós devemos viver em meio a uma sociedade corrompida, primeiramente assumindo uma postura autêntica em meio a essa sociedade, tomando ao Senhor como nosso referencial, olhando para o Senhor, depositando a nossa esperança exclusivamente no Senhor, e em quarto lugar, nutrindo um relacionamento pessoal com Deus. Olha que expressão interessante na parte C, aqui do versículo de número 7 ainda. É interessante nós percebermos Miqueias dizendo: o meu Deus. Ele diz: o meu Deus. É interessante essa expressão, porque é uma expressão que parece que Davi usava, parece que poucos, melhor dizendo, usaram essa expressão na Bíblia Sagrada. Ele disse: o meu Deus me ouvirá. Então perceba que ele se refere a Deus como sendo o seu Deus pessoal. Ele apresenta aqui um relacionamento pessoal, enquanto a maioria das pessoas se referiam a Deus como Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, o Deus dos nossos antepassados, dos meus antepassados. Miqueias, ele se refere a Deus como sendo o seu Deus. Ele diz: o meu Deus me ouvirá. Então, com isso, nós podemos compreender que Miqueias, ele estava estabelecendo, ele estava nutrindo, melhor dizendo, fortalecendo um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Ele não se baseava no relacionamento dos outros. Isso é muito importante, porque quem se baseia
no relacionamento dos outros, né, de um amigo, de um presbítero, de um pastor, de um vizinho, do pai, da mãe, se uma dessas pessoas vier a fracassar na fé, ele fracassa também. Ele cai também. Porque a sua esperança, ou seja, melhor dizendo, a sua referência, né, está baseada no relacionamento daquela pessoa com Deus. Quer um exemplo, misericórdia, um exemplo mais claro ainda, aquela pessoa que é orientada por profecia, por revelação. E eu não estou dizendo que eu não acredite, eu creio sim em profecia e revelação, mas essas precisam ser condizentes com a palavra de Deus. E aí a pessoa, ela não tem essa vida pessoal com Deus. O que é ter essa vida pessoal com Deus? É ter uma vida de oração, é sobretudo ter uma vida de reflexão bíblica, meditação na palavra de Deus. E aí, a pessoa que não tem esse conhecimento, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Aí vem alguém e entrega uma suposta revelação, uma suposta profecia, e aquela pessoa acredita, toma aquilo como base para a sua vida. E não conhecendo muitas vezes as Escrituras, ela não sabe que aquilo está completamente em contradição com a palavra de Deus. Então aquilo não é de Deus. E aí ela deposita suas expectativas. E aí ela deposita a sua confiança. E das duas, uma, ou não vai acontecer e ela irá se frustrar, ou então, dependendo, vamos supor que foi uma orientação para ela fazer algo que é contrário à vontade de Deus. E ela vai viver naquela prática, fazendo aquela determinada coisa, né? Vivendo, praticando aquela determinada ação, achando que aquilo é da vontade de Deus, porque alguém profetizou, revelou, mas que aquilo é contra a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas como ela não tem esse relacionamento pessoal com Deus, ou seja, não medita na palavra de Deus, não tem vida de oração, ela vai viver praticando aquilo que desagrada a Deus e vai ter uma grande decepção quando ela passar para o outro lado, quando ela ingressar do outro lado da vida, né? Talvez ela não ingresse na vida eterna, mas ela ingresse no sofrimento contínuo por toda a eternidade. Então, Miqueias, ele nutria um relacionamento pessoal com Deus. Era ele e Deus. Ah, mas todo mundo está esfriando. Ah, o pessoal quase não está orando. Ninguém mais quer ir para a igreja. Acha que dá para ser crente em casa mesmo. Me quer falar, opa, eu não. E eu não vou me orientar por vocês, não. Eu tenho meu relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, eu me oriento pela palavra. Ah, mas o pastor pregou assim, assado e tal. A Bíblia diz diferente, mas o pastor pregou assim. Não. Eu sempre digo aqui na nossa igreja, eu até brinco, né? Eu falo assim, uma brincadeira séria. Eu digo para os irmãos, né, como bom presbiteriano que você é, continue com a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque qualquer coisa que eu diga aqui, que não seja condizente com a palavra do Senhor, pula fora, pula fora. Porque a palavra de Deus só é palavra de Deus na boca de um líder evangélico, seja um pastor, ou seja um irmão da igreja, um presbítero, ou um irmão mesmo que não tenha nenhum cargo na igreja que esteja pregando, só é a palavra de Deus se for fundamentada nas Escrituras, se refletir o que as Escrituras estão dizendo. Nós devemos proclamar a palavra de Deus, dizer o que está na palavra de Deus, não inventar ou acrescentar ou tirar qualquer coisa das Escrituras. Então, interessante, Miqueias tinha esse compromisso, ele tinha esse entendimento de que deveria nutrir um relacionamento pessoal com Deus. E em quinto e último lugar, Miqueias nos mostra que em meio a uma sociedade corrompida nós devemos perseverar em oração, confiando que seremos atendidos. Na última parte, na parte desse que dá para chamar assim, do versículo 7, ele diz que o seu Deus, né, iria ouvi-lo. Né? Olha só que o versículo 7, ele termina dizendo assim, o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. E é interessante nós destacarmos aqui que esse me ouvirá é no sentido de atender, né? Porque ele estava orando. E se ele estava orando é porque ele sabia que Deus estava atento à sua oração. E quando ele diz, então, o meu Deus me ouvirá, no sentido, o meu Deus vai me atender. Eu estou orando segundo a sua vontade, né? Clamando por justiça, clamando pelo estabelecimento da sua boa, agradável e perfeita vontade sobre a minha vida, sobre a sociedade, sobre este mundo. E em algum momento isso vai se cumprir. Não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. Então, compreendendo que Deus tem um tempo estabelecido, um momento determinado,
Miqueias então continuava orando, ele perseverava em oração, e não aquela oração, eu vou orar, mas sei lá se Deus está me vendo mesmo, se Deus está me ouvindo, se Deus vai me atender. Não, eu tenho certeza que Deus vai me atender, porque eu estou orando segundo a vontade de Deus, né? Se nós estivermos orando segundo aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas, Deus vai nos atender. E nós sabemos que, por exemplo, o estabelecimento da justiça é algo que Deus vai nos atender em algum momento. Jesus voltará e estabelecerá o seu reino de justiça. Não voltou nos dias de Miqueias, mas em alguma medida já se cumpriu na vida de Miqueias, porque Miqueias foi tirado daquele contexto de corrupção, naquele contexto perverso em que ele estava vivendo, e hoje, com certeza, Miqueias já está desfrutando da justiça, da bondade e da paz perfeita que só existe no Senhor. Então a sua oração foi atendida. Ele foi liberto, ele foi livre daquela sociedade corrompida. Ele foi livre, ele está com o Senhor. E então nós podemos ter essa certeza, essa convicção de que o Senhor está nos ouvindo e que tudo aquilo, como disse o apóstolo João, tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, ele nos concede, claro, segundo a sua vontade. Não é tudo que dá na minha cabeça, não tudo que eu quero, não. É segundo a sua vontade, segundo a vontade do Senhor. Então nós devemos perseverar sempre em oração, confiando que seremos atendidos pelo Senhor. Então, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, você que ficou até aqui comigo, o que nós podemos tirar de lição maior para diante de tudo isso, para as nossas vidas? É que nós devemos permanecermos firmes na presença do Senhor, buscando o Senhor sem olhar para a direita, para a esquerda, mas olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso referencial perfeito. Nós possamos olhar para ele, mas não sei quem desviou, o pastor caiu em pecados. Não, mas ore pelo pastor, não julgue, ore pelo irmão que caiu, ore por aquele que parou na caminhada. Se você puder ajudar as pessoas que estão naufragando na fé, ajude. E é claro, a gente sempre pode ajudar de alguma forma, através da oração, através do nosso próprio testemunho, através de uma palavra de Deus que nós podemos proferir. Mas se as pessoas não ouvirem, deixe para lá. Siga a sua vida, sigamos a nossa vida firmes na presença do Senhor. Se todo mundo quiser se desviar, deixe o povo se desviar. Nós vamos permanecer firmes até o final. E eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Vamos fazer uma oração neste momento. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, os dias são maus, os dias são cada vez mais difíceis, ó Deus. A corrupção vem aumentando em todos os sentidos, o declínio espiritual, o esfriamento da fé, mas nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha nos fortalecer, que a exemplo do teu servo, profeta Miqueias, permaneceu firme na tua presença, meu Deus, com essas convicções bem definidas em sua vida, nós também possamos ter essas convicções muito bem definidas em nossas vidas e possamos persegui-las com toda a nossa disposição para te honrar até o final e desfrutarmos das bênçãos do Senhor, assim como nós queremos que Miqueias está contigo neste momento. Em algum momento nós estaremos com o Senhor, seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da morte, nós estaremos unidos com o Senhor para todo sempre, para a glória do teu santo nome. Usa-nos, Senhor, para alertar as pessoas que estão à nossa volta, mas sobretudo que possamos permanecer firmes na tua presença até o final, para a glória do teu santo nome. Como o Senhor orientou Daniel, tu, porém, vai até o fim. Nós possamos também ir até o fim, para a glória do teu santo nome. Nós rogamos a tua bênção e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, muito obrigado pela sua atenção, você que permaneceu até o final. Olha, se você chegou até aqui, eu não pedi para se inscrever no começo do vídeo, mas se você chegou até aqui, eu acredito que Deus falou com você em alguma medida. Então eu quero te pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas possível, pois fazendo isso o YouTube entende que o canal é relevante, o conteúdo é relevante e ele faz aparecer o nosso conteúdo, né, para mais pessoas. Nós teremos uma maior visibilidade. Comente também, nem que seja um amém, glória a Deus, um aleluia, uma sugestão de um outro tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. Nós vamos ter o maior prazer, eu vou ter o maior prazer de preparar esse conteúdo e trazer aqui no
canal Mensagens de Fé e Esperança, tá bom? Deixo aqui o meu forte abraço do pastor Patrick. Minha oração é que o Senhor te abençoe cada dia mais, que você desfrute cada dia mais da gloriosa presença do Senhor, nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até um próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.